Mas uma coisa agora eu quero lhe dizer, que o dono da bênção está aqui, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh. Não solte esse anjo não, não solte esse anjo não, não solte esse anjo não, enquanto não te abençoar. Lute como Jacó e pensa como Jacó, insista com o Senhor, que a vitória Ele vai te dar, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh. Mais uma vez. Eu não sei a sua situação, o que veio fazer aqui neste lugar, mas uma coisa agora eu quero lhe dizer, que o dono da bênção está aqui, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh. Não solte este anjo não, não solte este anjo não, não solte este anjo não, enquanto não te abençoar. Lute como Jacó e pensa como Jacó, insista com o Senhor, que a vitória Ele vai te dar, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh, e o nome dele é Jeová Jireh. Glória a Deus. Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesús. Amém. Que Deus te bendiga. E com muita satisfação, que eu retorno à minha pátria, agradecendo a Deus por essa maravilhosa viagem que nós fizemos ao Chile, e contar para vocês a experiência de missões transculturais que nós tivemos naquele país, né? Deus, pela misericórdia dele, nos usou de uma maneira sobrenatural. A mim especialmente, porque muitas coisas foram feitas através das minhas mãos, que eu nunca imaginei que Deus poderia ter feito. Eu lembro que no meu primeiro dia, logo no dia seguinte à nossa chegada lá no Chile, na cidade de Lota, Deus me mostrou uma menina que ela tinha enfermidade e que já tinha passado por 4 cirurgias. E aquela menina não foi curada através daquelas cirurgias. O Espírito de Deus me quietou para que eu me dirigisse àquela criança de aproximadamente 10 anos de idade, que vinha sofrendo com um sangramento constante no lado direito, no lado esquerdo da perna, entre a coxa e a bacia. Eu chamei o pastor Contreira, a nossa liderança que nos recebeu lá no Chile, em Lota, e disse para ele que Deus tinha ministrado no meu coração para que eu falasse para aquela menina e ministrasse a unção de cura sobre ela. E eu ministrei ali, entrei na igreja ali, o Espírito Santo me tomou de uma maneira sobrenatural, e eu ministrei para aquela criança. E no outro dia seguinte, o pai dela, que era um pastor também lá de igreja de Lota, liga para o pastor Contreira informando que a menina tinha sido curada da enfermidade. Outra experiência que eu tive muito importante foi no ginásio onde nós estávamos participando do congresso ali, né? E tinha várias igrejas locais. Tivemos um congresso ali maravilhoso e o Espírito de Deus me inquietando. Eu falei com o pastor, se for da vontade de Deus, eu queria falar algo
para edificar a igreja, para ministrar o coração desse povo. E naquele momento em que eu subi, que o pastor Contreira me deu a oportunidade, o Espírito de Deus me tomou assim no sobrenatural, e eu vi mesmo assim a unção de Deus naquele lugar. As pessoas foram tomadas ali, ficou uma só igreja, um só corpo, um só Espírito. Foi um poder sobrenatural de Deus no lugar daquele. E ainda dando continuidade nesse mesmo congresso, eu saí ali, o Espírito de Deus dizendo: meu filho, vai e toca, que tem pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam ser cheias da unção. E no momento em que eu me dirigi àquelas pessoas, crianças, adultos, idosos, seja ela quem fosse, eu tocava, as pessoas iam caindo, era tocando, caindo, era tocando, caindo. Isso para a glória de Deus. Eu vendo o quanto Deus estava me usando naquela nação ali. A segunda parte, ainda no congresso, os jovens da banda que estava lá, a banda Kairos, da igreja, eles me chamaram e disse que sentiu de Deus, que Deus queria falar para eles, andarabachou, me anarras, através da minha vida. Eu saí, chamei eles à parte e disse: vocês querem ouvir o que ele fez? Nós cremos que Deus tem algo para falar através de tua vida para nossas vidas. E eu comecei a ministrar para aquele jovem e comecei a falar com eles da união, do amor, do carinho que eles têm que ter com o outro, de um ter que dar vida pelo amor ao outro. E eles foram tomados de uma maneira tão tremenda que eles começaram a chorar e caíram no chão. Alguns começaram a cair de ver como eles foram tomados ali. E terminando aquilo ali, eu orei com eles e ministrei sobre a vida deles. E para a glória de Deus, quando eles subiram para louvar o Senhor, foi uma coisa terrível. O louvor fluía assim, as pessoas eram tomadas mesmo assim, no sobrenatural, tanto os brasileiros como os chilenos. Estava só aquela onda assim, espiritual tremenda naquele lugar. A outra parte importante foi quando eu fui me dirigindo para a igreja de São Pedro, uma região próxima de Lota, mas a missionária Andréa. E ali, chegando na casa do pastor Ricardo, a criança de um irmão diácono da igreja estava muito enferma, uma febre altíssima. E eu me desesperei naquele momento quando eu vi aquele menininho chorando, agoniado no pescoço do pai, meu pai, meu pai. E ali é um lugar que não tem posto médico, não tem posto de saúde. O Espírito Santo fez assim: você lembra, meu filho, do que eu fiz com você, com aquela menina lá na igreja? Eu coloquei o poder nas suas mãos, o que é que você está esperando? E ali eu me lembrei assim: irmão, você tem azeite aí? Ele disse: eu tenho azeite aqui. Eu disse: traga esse azeite aí. Eu botei nas minhas mãos, apresentei a Deus aquele azeite. E fui àquela criança, coloquei minhas mãos na testa dele e disse: pai, a tua palavra diz que no nome de Jesus nós podemos tudo. E é no nome de Jesus que eu estou colocando as minhas mãos sobre essa criança. Eu não aceito a enfermidade que está sobre ele, porque o nome de Jesus é maior do que a enfermidade. Enfermidade, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Saia dessa criança. E 20 minutos depois ele já estava brincando, correndo, subindo e descendo. E eu perguntei para ele: cadê o menino que estava dentro? Ele fez: ele não ia, está subindo, descendo e correndo. Então, meus amados, só foram muitas coisas, mas eu estou passando aqui para ver como nós, se dermos lugar, se buscarmos, se obedecermos, Deus pode fazer isso na vida de qualquer um. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus, aleluia. Realmente foi uma bênção a ida de Jumário, que ajudou muito também. Foi uma bênção. Nós vamos ouvir agora a Daiane. 5 minutos. A paz do Senhor. Antes de dar o testemunho, eu queria assim, agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade que Ele me deu e deu a cada um missionário de ir até o Chile. Queria agradecer também a cada irmão que oraram, que me ajudaram também financeiramente. E lá teve algo assim que me impactou muito, que o Senhor falou muito assim no meu coração. Eu vi assim algumas barreiras lá para a gente poder evangelizar. E uma delas foi quando nós saímos para missionária com equipamento para a escola de missões. Nós fomos a um shopping. Quando começamos a divulgar a palavra de Deus lá, evangelizar, e veio um guarda, um policial, não foi isso? E ele ali naquele momento nos impediu de estar evangelizando ali. E outra coisa, no dia que quando foi feito lá na praça, na sexta-feira, Foi a cruzada evangelística, o pastor Marcel Contreira, ele falou assim: para ser feita essa cruzada,
a gente teve que pedir 2 autorizações. E se eles não dessem autorização, não ia acontecer. Aí eu parei assim e o Espírito Santo começou a falar assim ao meu coração, né? O quanto aqui no Brasil nós temos toda a oportunidade de falar em Jesus, ou no shopping, ou na rua, e muitas das vezes nós nos calamos. E lá eu pude ver uma diferença assim muito grande. E eu pensei que lá fosse assim como aqui o Brasil, né? Eu falei, meu Deus, quanta oportunidade perdemos de estar divulgando mais a tua palavra no Brasil, e quanto a gente olha aqui e vê muito impedimento. Alguns irmãos lá não tinham o costume de evangelizar. Foi tanto quando a gente pensou, chegamos lá, eles falavam mais outra coisa, evangelismo, não. Aí eu fui olhando assim e falei, meu Deus, mas graças a Deus, Deus despertou através de nossas vidas. O Senhor despertou a cada um daqueles irmãos. E conversando com o pastor Oswaldo, ele falou que há mais ou menos há 8 anos, o Senhor já tinha feito uma promessa para eles, que ia mandar missionários brasileiros lá para a Lota. Então, há 8 anos, Deus já tinha escolhido a cada um de nós para ir lá fazer essa obra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi algo assim, meus irmãos, tremendo, tremendo. E no dia do ginásio, quando teve a formatura, um dia antes, na sexta-feira, no sábado, quando terminou, eu pensei que foi o fio metal que estava ali. Porque no final, foi um Pentecoste. Quem já assistiu o fio metal aqui? Tem um momento que é um Pentecoste. Tem um momento que é um Pentecoste, não foi? Quando chegou lá, no finalzinho, minha irmã, foi um Pentecoste de Deus e demoramos, ó, todo mundo ali no mover de Deus. O irmão, o esposo da irmã Raimunda, chegou para mim e falou bem assim, vem aqui, dá um abraço ali naquela jovem. Naquela hora assim, eu estava tão cheia da unção de Deus, que quando eu dei um abraço nela, ela nem aguentou ficar em pé. Foi uma coisa assim tremenda. A gente não podia tocar, encostar, que as pessoas logo caíam, cheia da unção de Deus. Foi algo assim tremendo, algo assim que eu nunca tinha vivenciado antes. E o Senhor tinha falado que ia nos surpreender nessa viagem. E realmente Ele surpreendeu a cada um que foi. Glória a Deus. Amém, aleluia. Nós fomos cumprimento de promessa naquela cidade. 8 anos atrás eu tinha dado uma profecia que iriam missionários brasileiros para lá. E chega nós ali. E realmente foi um mover de Deus, algo tremendo que aconteceu. Inclusive nesse seminário, eu ia pregar um dos dias, no sábado, não foi no domingo, nem lembro mais. E eu disse assim, Deus, e a palavra que o Senhor não me deu? Quem é que vai pregar? É outra pessoa? Porque eu só prego contando uma palavra. Aí eu fiquei pensando em cada um. Eles iam fulano, eles diziam não. É fulano? Não. E a palavra? Deus virou para mim e disse, você não vai pregar, você vai fazer o apelo. Vocês já viram alguém ir pregar e não pregar? Você vai fazer apelo? E ali, quando o pastor Contreiras me chamou para pregar, eu virei e disse, olha, essa peça que foi apresentada, que coisa maravilhosa, já foi uma pregação. Deus disse para mim que é só para mim fazer o apelo. Irmãos, e quando eu fiz o apelo, foi no sábado, não foi? Foi algo tremendo, 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 tremendo. Fiz uma ministração pequena. E o que foi de gente pelo chão, irmão, foi algo assim que não tem palavras para traduzir o que a gente viveu. Isso, um dia anterior, eu tinha feito uma cruzada em Xi'an, que ninguém me via não, só via meu olho, malmente meu nariz e minha boca, só porque eu estava com muito frio e a palavra que Deus tinha me dado era uma palavra tão simples. Imagina, na praça pública, eu ia pregar numa cruzada em praça pública e ninguém estava conseguindo me ver, porque eu estava tão enrolada, só de touca tinha 2, blusas e mais blusas, estava passando cebola, se fosse descascar ia ter muita blusa para tirar. E Deus me deu uma palavra tão simples, e eu comecei pregando dizendo, olha, a palavra de Deus é muito simples, até para justificar o que eu ia falar, porque era muito simples. E naquela simplicidade, não falei muito. Quando eu fiz o apelo, pessoas chorando na frente. Foi algo lindo, foi mais de 20 pessoas.
E as pessoas choravam. Eu disse, meu Deus. Aí eu entreguei para o pastor orar e fui chorar também. Porque eu disse, nem eu me queria. Nem eu olharia para mim naquela noite. O pessoal olhou e ouviu a palavra, o poder de Deus. Irmãos, quando existe o poder de Deus, não tem feio, não tem bonito, não tem nada. As coisas acontecem de forma sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Eu me regozijo de lembrar dessa viagem, porque Deus fez grandes coisas realmente. Assim, antes de viajar, o Senhor tinha falado que ia me surpreender. E eu pensei, Senhor, será que meu varão vai falar que eu vou encontrar? Lá se chama Pololo, né? Namorado, Pololo. Mas foi muito mais do que isso, né? Para o momento, eu creio que o que eu precisava viver era tudo que eu vivi lá. Então, no voo mesmo, quando nós saímos daqui no avião, meu coração disparava de medo. E assim, muito tempo sem voar, né? Eu fiquei com medo. Mas aí o Senhor me sustentou em todo o tempo. Glória a Deus, né? E chegando lá também teve outra dificuldade que eu enfrentei, que foi o choque cultural, né? Quando eu cheguei na casa, as casas lá, as construções são bem baixinhas. Talvez Sandra não conseguisse ficar em pé na casa, sem se porque as construções são baixas, né? De madeira, porque é muito frio. E aí eu me senti assim, aquela sensação de dentro de uma caixa de fósforo, né? De clausura, de prisão. E aí quando a gente foi dormir, eu falei, Daiane, eu tenho que abrir essa cortina para ver o céu, porque eu tenho que me adaptar a isso. Mas glórias a Deus, no outro dia já estava me sentindo assim, da casa, da família. A família nos tratou assim com tanto carinho, tanto amor, né? Todo o tempo, a atenção com a gente, de nos levar para todos os lugares. Não queriam que a gente ficasse sozinhos andando na cidade. Éramos tratados mesmo como príncipes e princesas do Senhor. E assim, o que eu amei também, porque o Senhor me usou, né, pela misericórdia e profecia, para 2 pastores lá. Isso nunca tinha me acontecido na minha vida. Foi a primeira vez, né? O Senhor tomou autoridade, estava ali quietinha. E eu, Senhor, eu não quero sair daqui se não for de Ti. E aí Deus usou o vaso aqui, a Adriana, para me puxar. Quando ela me puxou, aí Deus me levava. O Espírito Santo tomava minhas pernas e me levava para quem Ele queria falar. E aí o Senhor me levou no altar e fiquei assim pensando, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E eu ficava, né, em círculos rodando aquele altar. E aí Deus me levou até o pastor Contreiras e falou com ele. E glória a Deus, o Espírito Santo quebrantando ali o coração daqueles pastores. E Deus renovando a esperança deles, derramando a unção nova, né? Relembrando, né, o chamado, a esperança, fazendo renascer a esperança mesmo nos corações deles, fortalecendo a fé deles, né, para a glória de Deus. E eu também fiquei assim, até um pouco assustada, porque eu fui orar para uma criança de 13 anos e ela caiu no chão, no poder de Deus. E o Senhor, o que é isso? Mas glória a Deus, Deus realmente nos usou, né, e usou aquele povo para nossas vidas também. Porque como eu aprendi com aquele povo a amar mais, sabe? O amor deles por nós era algo assim que foi impactante. No último dia, nós recebemos lembrancinhas deles com fotos, CDs com músicas de lá, né? Um diploma, reconhecendo todo o trabalho que nós fizemos lá, tudo isso para a glória de Deus. E eu pensei que a despedida ia ser só na igreja mesmo. E quem disse? Mais uma surpresa de Deus. Quando nós chegamos no terminal, nós pegamos a van, né? E fomos para o terminal lá pegar o ônibus. Quando chegamos lá no ponto, toda a igreja estava lá esperando a gente para se despedir. E os jovens cantando Lázaro, Itikené, 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 Itikené. E a gente lá pulando. E assim, aqueles jovens são muito alegres, né? No dia do seminário mesmo, eram muitos pulos de alegria. O Senhor derramou unção de alegria naquele lugar. E na despedida também, a gente não sabia se chorava ou se ria, né? Porque a gente estava morrendo de saudade deles, eles de nós. E alegre, né? De ver tudo aquilo, Deus ter separado tudo aquilo para nós, né? Quem somos nós? Nada somos, né? Diante do Senhor. E eu glorifico a Deus, porque assim, outra coisa interessante foi o ônibus. Dentro do ônibus, as pessoas chilenas no ônibus não entendiam não o que era aquilo. Porque a gente chorava de berrar mesmo. Ai, meu Deus, que saudade. A missionária falava, eu não quero ver um negócio desse, meu Deus, para isso.
outro lado, eu vou pro Brasil, eu vou pro Brasil, e me davam um beijo, e fazendo gestos, né? E tirando foto, e queriam ir com a gente queria trazer eles pra cá também. Eu queria trazer pra cá, né? Porque ficar lá eu não queria, não. Eu queria que eles viessem. Mas aí foi muito bom, e o ônibus saiu, e eles atrás do ônibus, né? E aquela saudade, aquela coisa, a gente também procurando eles, para a glória de Deus. Foi muito lindo. Foi um sonho realmente de Deus. Ela esqueceu de dizer que quando o ônibus saiu, eles saíram correndo atrás do ônibus. Coisa assim maravilhosa. Irmão Zé Antônio, glória a Deus. Deus usou esse homem de uma forma tremenda também. Foi muito bom. Glória a Jesus. Paz do Senhor. Amém. A viagem para o Chile, para mim, foi muito gratificante, porque nós saímos daqui e nós saímos com um objetivo de evangelizar, né? E nós, para mim, dentro de mim, a gente ia com conteúdo, encontrar uma comunidade e, assim, uma situação como se fosse assim, professor e aluno, sabe? Quer dizer, pessoas que tinham mais qualificações para procurar instruir outras que tinham menos. E também uma preocupação dentro da gente, assim, de o que fazer, como fazer, né? A questão do idioma, da cultura. E nós tivemos contato assim com uma igreja diferente. Eu mesmo me surpreendi, sabe? Eu comparo assim, é como se você fosse servir alguém e você foi servido. Porque uma igreja diferente, uma igreja assim, como descrita na Bíblia, assim, em Atos, né? Aquela igreja diferente, aquela igreja marcante, uma coisa, eles têm preocupação, eles gostariam de vir ao Brasil, ao Rio, como o pastor Oswaldo falava comigo, para aprender a pregar com os brasileiros, sabe? Mas você sente que uma igreja diferente, aquela igreja, cheia de amor, apesar das carências todas, mas cheia de amor. Uma coisa marcante, marcou muito minha vida isso tudo, sabe? Me renovou, sinceramente. E aconteceu um fato, estávamos em Xijang e num trabalho na praça, e quando um fato assim que marcou minha vida, quando tinha um cidadão, havia a pregação e nós saímos para evangelizar por ali, pela área. E nós tivemos a oportunidade de evangelizar um cidadão que tinha sido preso há 7 anos, do tempo do regime de Pinochet, e era guerrilheiro, estava preso há 7 anos, saiu cheio de mágoas, né? Eu e Marlúcio, e a gente pregou, falou de Jesus com ele se quebrantou, aceitou a Jesus, foi bonito demais. Tá? A gente tem muita história, muita coisa viva que está ainda assentando dentro de nós, a verdade é essa. A gente precisa rever, outra vez que voltarmos aqui, temos mais coisas a falar, com outras visões, né? São muitas emoções, mas uma coisa marcante foi a igreja, sabe? Aquele amor diferente, durante todo o tempo, né? E até na saída, na despedida, o pessoal atrás do ônibus, foi um negócio lindo demais. A gente tirou a camisa, eu mesmo tirei a camisa, fiquei com um casaco só, a gente deu as camisas nossas para eles lá. Foi uma coisa linda, linda demais, marcante. Eu acho que na próxima oportunidade, se vocês puderem, façam um sacrifício que vale a pena, sabe? A gente cresce como pessoa, sabe? A família que hospedou vocês, qual foi a experiência que você vivenciou com a família que hospedou, né? Olha, inicialmente nós somos missionários, então nós estamos assim, preparados para qualquer situação, entendeu? Então, chegamos lá, não sabíamos onde iríamos ficar, determinaram uma família. Nós chegamos no início assim, eu senti assim um pouco, o pessoal um pouco longe da gente, mas depois foi chegando, se integrando, nos tornamos uma família, eles tinham um carinho por nós,
Me lembro bem que a nossa mãe lá, a Jenny, ela destacou assim a importância, ela viu o exemplo, sabe, nossa convivência com a missionária, e ela disse: o ano que vem eu vou sempre fazer o curso, eu quero ser missionária, porque eu já vi muitos missionários aqui, mas eles não vivem o que fazem, e vocês, eu vi que vocês, além de fazer, vocês vivem, sabe, não é teoria apenas, a prática, a aplicação, a dedicação que nós tínhamos com a missionária, entendeu? O respeito que nós tínhamos, a obediência, sabe? Quer dizer, poxa, todo mundo pai de família, mas ela dava a ordem e todo mundo cumpria. Então eles achavam assim que é uma coisa marcante para eles. O nosso pai também, né? Era meio fechado, ele, né? Fechadão assim. Aí com o tempo foi se soltando, depois ele teve a oportunidade de se encontrar em Concepción, né? Uma coisa nos uniu muito mais, uma coisa muito boa. E também a alimentação diferente, não é? A alimentação, eles comem muito sopa. Esse homem comeu que você não faz nem. Eu comi normal. Só que eu como muito normalmente. E a comida diferente, também quando nós estivemos lá em Xinjiang, né? Uma comida, eles colocaram uma comida típica, polho, que é frango, né? Com Longaniça. Longaniça, que é a calabresa, a chouriça antiga dos nossos tempos atrás. Antônio, e o idioma, né? Como foi evangelizar espanhol, né? O chileno fala espanhol, né? Com relação ao idioma, não houve, no início houve uma certa barreira, mas depois a gente foi se integrando. Eu creio que é pelo amor mesmo, pelo Espírito Santo que vai trabalhando na nossa vida, que a gente não vai percebendo, termina de se entendendo, né, com todo mundo. E a gente evangelizava no ônibus, saia de casa já evangelizando, no ônibus, no avião, em todo lugar estava evangelizando, e a gente se entendia, não é? Uma coisa mesmo, trabalhar no Espírito Santo. Glória a Deus. A Marilúcia mesmo, era um temor dela, que é como é que ela ia falar espanhol. Irmãos, Marilúcia só faltou pregar em espanhol. Vem cá, Marilúcia. Tremendo que Deus fez. Glória para espanhol? Glória a Jesus. Agora Graças e a paz, irmãos. Eu estou um pouquinho rouca, porque eu fiquei com laringite lá na véspera de nós virmos embora. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha voz nenhuma, não conseguia nem falar. É como a missionária falou, né? Primeiro eu estou regozijada no Senhor, e lá no Chile, uma coisa que o Senhor me lembrava a todo instante, eram vocês que estavam aqui orando por nós. E o Espírito Santo fazia eu lembrar assim: vocês estão aqui, mas lembre que no Brasil tem muita gente intercedendo por esta obra. Lembrei muitas vezes o Espírito Santo me disse: vocês não estão sós. E quando eu tive a oportunidade de falar com minha família, foi uma das coisas que minha mãe também falou. Tem pessoas que não conhecem você, muito menos o Centro de Missões, e estão orando. É verdade. E o pastor, meu irmão, pela misericórdia de Deus, faz um trabalho na rádio, e ele também falou desse trabalho. Ele pediu às pessoas que orassem, que intercedessem por todos nós. E eu creio que, né, pelo poder da oração, que o Senhor disse que tem muito valor para Ele a nossa oração, houve muito milagre, muita coisa tremenda naquele lugar. Quando eu estava aqui no Brasil, eu tive realmente essa preocupação no meu coração. Eu não expressei para ninguém, nem falei. Eu simplesmente senti, estava assim, de repente, senti: meu Deus, como é que eu vou pregar lá? Como é que eu vou fazer o apelo às pessoas e as pessoas te aceitarem se eu não falo espanhol? Quando nós chegávamos lá, era meia-noite, fomos para a casa dos nossos papas e mamães e fomos descansar, e no outro dia fomos para a praça. E eu fui com o pastor Osvaldo, eu e Antônio, fomos com o pastor Osvaldo. E ele foi como nosso intérprete. E de repente, Antônio começou a pregar para um rapaz, e o pastor começou a traduzir, e o Espírito Santo me tomou, e eu comecei a falar, comecei a pregar para esse rapaz, ele aceitou a Jesus, e nós caminhamos, continuamos a pregar, e eu falava, e eu comecei a sentir algo estranho em mim, e eu precisei compartilhar aquilo com o pastor. Eu disse: pastor, eu estou sentindo algo estranho, porque eu estou falando e as pessoas estão me entendendo, e eu estou entendendo elas, como se fosse na minha língua. Ele virou para mim e disse: irmã,
tu está a hablar em espanhol, pero que eu estou de boca aberta, porque está a hablar em espanhol. E eu não conseguia entender aquilo. E nós passou, nós fomos para Tidjã, que era outra cidade. Quando voltamos no onde Tidjã, eu estava sentada quieta, olhando para o lado de fora, olhando a paisagem, o Espírito Santo me disse: você se lembra qual era a sua preocupação? E foi aí que eu fui entender, porque é inadmissível, do ponto de vista natural. E assim, eu estou aqui agora, estou tremendo de emoção, de tudo que o Senhor fez. Né? Eu tive algum contratempo fisicamente lá, e depois tive esse problema, eu fiquei com febre. Eu tive febre na véspera de vir. No dia na igreja era muito frio, eu estava de casaco, e a gente sabe que quem tem febre tem que tirar a roupa. Eu estava de casaco e eu queimava. E na hora que os irmãos vinham se despedir, diziam assim: irmã, Deus vai te dar a tua cura, Deus vai te dar a tua cura. Porque me pegava e eu estava queimando, eu estava pegando fogo. Eu estava muito agasalhada e com febre. E lá o Espírito Santo me deu a oportunidade, por sua misericórdia, de dar uma palavra tanto ao pastor Contreiras quanto ao pastor de Tidjã, pastor Robson, né, missionário? E foi uma coisa que me incomodou muito, que é sobre os jovens, que eu peço aos irmãos que orem pelos jovens de lá, do Chile. Nós fomos às praças e tivemos a oportunidade de ver isso, jovens vazios, necessitando muito da presença de Deus em suas vidas. E o pastor Contreiras, eu falei com ele, dei uma palavra a ele, da parte do Senhor, e acreditei firmemente no meu coração, e ele disse: eu creio, irmã, que isso é de Deus. Porque eu senti que também já era algo do coração dele, que através dos jovens da igreja, porque nós vimos um desejo muito grande deles de levar a palavra, só que eles não tinham vivido essa experiência. E através de nossas vidas, eles puderam ver. Eliezer foi um rapaz que ele pregou para 4 pessoas, 4 jovens, não foi? E esse rapaz, esse Eliezer, ele estava assim, parecia que ele estava nas nuvens, por ter pregado para 4 pessoas, e essas pessoas terem aceitado Jesus. Ele chorava copiosamente. Ele não conseguia se manter de pé por ter conseguido isso. E é como o irmão falou, que muitos outros missionários estiveram lá e eles disseram, mas que não viram isso. E pela misericórdia de Deus, nós podemos mostrar isso, porque nós não parávamos. Nós chegávamos e saíamos, nós só parávamos para dormir depois de 2 horas da manhã. No outro dia, 8 horas da manhã, meus irmãos, nós estávamos de pé para fazer o trabalho. E para vocês terem uma ideia, 8 horas da noite era assim, ó, dia claro. Até 9 horas da noite era dia claro. Então a nossa noite era curtíssima. Nós dormíamos 2 horas, 8 horas, às vezes a gente já estava na casa onde a missionária já estava. E era o Espírito Santo que nos mantinha de pé, porque por nossas forças nós não éramos capazes de nos mantermos de pé. Nós andávamos muito, corríamos muito, não era missionária, nós não tínhamos tempo, o tempo era curtíssimo, a gente não tinha tempo, parava para comer muito rápido. As casas onde nós ficamos, todos eles falavam: vocês não vão descansar? Vocês não vão parar um minuto para descansar? Nós não parávamos, porque o objetivo era levar a palavra do Senhor. Eu disse em casa, eu disse, às vezes quando nós vamos para uma viagem para fora, seja para uma cidade ou para o exterior, as pessoas ficam esperando novidades, fotos, né? Fotos de lugares turísticos. Uma médica amiga minha disse: Mari, tire fotos lá em Santiago e Concepción, porque eu vou para o Chile, acho que é em dezembro, e eu preciso saber. Mas Deus é tão maravilhoso que eu nem precisei falar. Uma amiga minha, que é irmã nossa em Cristo, disse: doutora, Mari não vai fazer turismo não, viu? Mari vai em obra missionária. E eu glorifico a Deus por isso, porque o objetivo do grupo foi esse. A Andrea falou algo que a Adriana tocou nela, né? Ela estava num canto e a Adriana tocou nela e ela saiu e foi fazer o que o Senhor mandou. E eu sinto isso, uma união que o Espírito Santo colocou entre nós. Porque aconteceu comigo a mesma coisa. A Raimunda, o Senhor estava falando com ela já há um tempo para dar uma palavra. O pastor, não foi, Raimunda? E ela estava ali, ela pediu uma prova do Senhor, que queria que ele se aproximasse para ela realmente ir até ele. E de repente o Espírito Santo me tocou, eu só fiz virar para trás e tocar nela. Toquei, eu falei: meu Deus, por que eu toquei nela? Não é no coração dela, eu falei: mas não é nada no coração. E quando eu olhei de novo, ela já estava saindo. Parece que o Espírito Santo vinha assim, passando a unção dele entre todos nós, para que o que ele queria ali, na vida de cada um que estava naquele lugar, se cumprisse. Amém. E não foi a entidade que nós fomos buscar, mas uma das minhas orações diante do Senhor foi: Pai, que seja uma pessoa que esteja lá no Chile, que o Senhor quer que eu dê a palavra a essa pessoa, que eu não impeça e que ninguém impeça, mas que o Teu Espírito Santo me leve até ela.
Muita gente diz assim, você poderia dizer, vocês aqui foram para Castro, ganharam quase 500 almas. Vocês foram no Chile ganhando 150 e poucas almas. Quase 200 almas. O Senhor não foi para lá buscar quantidade, mas o Senhor foi para lá fazer aquilo que Ele fez. E o que eu creio que o Senhor fez naquele lugar foi levantar os nossos irmãos para levar a palavra de Deus. Porque uma coisa, irmão, eu tenho certeza desde quando eu vim lá no meu coração, que o ídolo do Senhor, que havia muito grande no desejo do coração de cada um deles, nós fomos instrumentos para provar a eles que é possível cada um deles fazer isso. E a nossa irmã, já que ela não está aqui, o Espírito Santo usou ela para fazer um apelo aos irmãos e dar uma palavra de exortação para que eles tivessem cuidado com o pastor Contreiras, que estivessem mais perto dele, que amassem mais, que estivessem do lado dele, que respeitassem. E lá na igreja o Espírito Santo me disse, como o irmão Antônio falou, nós procuramos estar debaixo da autoridade da missionária, de estar em respeito, de estar em obediência. E o Espírito Santo disse que isso que aconteceu no nosso meio, que todos viam nós ali, obedientes, debaixo da autoridade espiritual e moral da missionária, serviu de exemplo para eles olharem com mais amor para aquele homem. E eu peço aos irmãos que orem pelo pastor Contreiras. Ele é um homem de grande respeito espiritual, é um homem que tem um amor pela obra. O Espírito Santo, tenho certeza, mostrou a cada um de nós que estava lá o desejo daquele homem para cumprir o propósito de Deus e levantar Lota como uma cidade guerreira para levar a palavra de Deus adiante. Amém. Glória a Deus. A irmã, ela observou algo muito forte. Quando eu estava no Brasil ainda, Deus tinha falado, usado uma pessoa para falar comigo que íamos ter um pouco de resistência no início, mas que o trabalho ia ser feito. E eu não conseguia entender que resistência a gente ia ter no início e que o trabalho ia ser feito. Mas quando nós chegamos lá, nós encontramos uma igreja que não evangelizava. Uma igreja que não fazia um evangelismo pessoal. Uma igreja que não abordava alguém para pregar o evangelho e fazer um apelo. Não existia isso. Não existia dar um folheto. Não existia bater numa porta para pregar o evangelho. Não fazem isso. A forma que eles pregam o evangelho é sair um grupo cantando. Eu achei muito bonito, inclusive, a estratégia. Eles saem um grupo cantando, chega numa esquina, alguém prega, e eles continuam cantando e tocando. Chega na outra esquina, alguém prega. Mas não chega para a pessoa para pregar o evangelho e fazer um apelo. Então isso revolucionou a igreja. Quando ela disse assim, irmão que ganhou 4 almas, que só fazia chorar, é porque eles não sabiam fazer isso. Não tinham aprendido a fazer. Então o trabalho da escola foi muito importante. Quando nós chegamos lá, eu disse, o pastor Contreiras, ele me apresentou toda a programação, e eu disse, e o evangelismo? Ele disse, não. Eu disse, estreitou. Esse evangelismo aqui eu vou fazer de qualquer jeito. Aí fiquei driblando ele. Sabe o que é driblando? E a gente é bom de drible, né? O brasileiro é bom de drible. Aí eu ficava armando, quando eu chegava em casa, armando jogadas para poder driblar ele. Entendeu? O mistério. Aí tanto é que meu papa virou para mim e disse assim, brasileiro bom de drible. Eu disse, Tanto é que depois, quando ele viu, a igreja dele já estava ganhando alma na rua. Na cruzada que Dilmário pregou, irmão, foi tremendo. Eu preguei na cruzada em Xijan, e Dilmário pregou em Lota. Quando o Dilmário estava fazendo um apelo, eu pegava os irmãos da igreja chilena e empurrava. Vá atrás, vai buscar pessoas. Assim mesmo. A gente empurrava, eu dizia para as meninas, bota os chilenos aí para ganhar as almas, bota os chilenos para ganhar as almas. Foi um negócio assim tremendo. E quando a gente viu, eles estavam no meio das pessoas, pregando o evangelho, fazendo um apelo. E foi muita gente que aceitou Jesus. Aí, foi nessa hora que o Eliezer ganhou 4 almas, estava chorando de alegria, porque a gente empurrava os chilenos para ir atrás das almas. Eu ia também, mas o meu objetivo era que eles aprendessem, não é? Eu quero chamar a irmã Raimunda. Glória a Deus. Raimunda também Deus usou tremendamente lá. Tomou muito, como eu não quero aquela bebida. Vazio.
Hein? Moco com guaci. Fala direito. Moco com guaci. Moco não. É. Não. Ainda mais foi moco com guaci. Moto. Moco com guaci. É da massa com a semente. A graça e a paz. Amém. Irmão, até hoje eu ainda estou me vendo no Chile. Eu toda hora ainda não me encontrei aqui no Brasil. Toda hora sonhando, é direto. Toda hora eu fico vendo, parece que eu estou lá. É só o calor que é bem diferente. São muitas experiências, viu? Eu tive uma experiência seguinte. Estava a irmã Marilene na casa do pastor. E Deus usando a irmã Marilene para a esposa do pastor. E Deus me centralizava olhando para o pastor. Olhava para o pastor. Meu Deus, o que é que eu faça com esse pastor? Olha, é o nome de Deus, está tudo bem com ele. O que é Deus que o senhor quer que eu faça? E eu queria tirar as vistas dele, mas Deus me centralizava para olhar para ele. E eu não estava entendendo o que era que Deus queria. E eu achei que era a irmã Marilena que tinha que fazer, completar a obra. E aí mandei aquela irmã Lúcia e disse, vai ali, fala com ela. E ela na unção. E eu disse, fala ali com ela, que ela não sai sem completar o que terminar o que tem que fazer. E ela falou, mas não era ela. Deus queria usar mim. E eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? E passou. Quando foi no dia do congresso, Deus faz assim, viu? Vem o pastor de Jundiminho, Antônio, e me conta a história, a situação que ele passou uma semana antes do pessoal do Brasil chegar. Ele teve internado, tinha vomitado muito sangue e estava com problema de estresse no estômago, uma úlcera. E, inclusive, no dia da viagem, ele voltou para Santiago. Santiago, para ir para o médico. E ele me contando a história, e aí eu disse, Deus, aí Deus começou, aí me tocou, começou a me lembrar. Disse, Jesus, era isso que o Senhor queria, mas eu não sabia o que era. Passou, aí quando a irmã foi dar o testemunho sobre a desobediência, e Deus manda a gente fazer as coisas e a gente quer testificar. Eu sou assim, entendeu? Graça. E eu gosto muito de testificar para não fazer nada da carne. Eu quero prova, eu quero que Deus me testifique. E aí eu comecei a chorar, um choro incontrolável. Eu fui pro joelho, chorando, e que não parava de chorar. E aí quando eu fiquei em pé, comecei a sentir a dor que o pastor estava sentindo. Eu comecei a sentir dor, e aquele queimou no estômago, aquela coisa me queimando, e Deus falava assim, você vai voltar assim pro Brasil? E eu preocupada no avião, preocupada uma série de coisas. Deus, você vai voltar assim, desse jeito? Sem fazer? Meu Deus, ele lá no altar, no congresso, disse, não, Deus, lá em cima eu não vou não, Senhor. Eu não vou lá em cima não. Lá eu não vou não. E aí tremia. Marilene na unção, de onde eu segurava a mão de Marilene, e meu Deus, eu não vou não. Lá eu não vou não. Ele disse, olha assim, olha Deus, se o Senhor me trouxer ele aqui perto de mim, eu faço o que o Senhor mandou. Mas lá eu não vou. Aí fiquei, né, ali me tremendo. Vem um pastor falar com a missionária de junto de mim. Aí eu disse, ainda não vou agora. Ele vai falar com a missionária. Vai pastor e fica em pé, perto de mim. Eu aí disse, não, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que obedecer mesmo. E aí peguei a mão de Marilene e foi as duas e colocamos a mão no estômago dele. Deus, pela misericórdia, me usou. E a irmã Genice disse que foi examinar ele na casa dele e ele estava curado. Amém. Ele estava curado, quer dizer, como eu ia voltar para o Brasil? Deus falou, você vai voltar assim? Você vai voltar assim? Então a gente tem que ser obediente a Deus. Mas eu gosto de testificar. Eu não faço nada sem que Deus me testifique para que eu vá fazer. Né? E Deus, pela misericórdia, me usou Marilene. E a irmã disse que foi examinar ele estava completamente curado. Ele voltou para o médico porque já estava marcado, mas ele foi curado. Então, isso aí para mim foi uma grande experiência que eu tive. Porque sempre eu passo por essas situações, que eu sou um pouco desobediente. Gosto muito de testificar, fazer prova de Deus para poder fazer aquilo que Ele está mandando. Então, para mim foi uma grande experiência. E também no dia que nós fomos, Marilúcia e Antônio foi para separar as igrejas para ir pregar. Cada um teve a oportunidade, Marilúcia, depois Antônio, depois foi eu.
e depois Antônio, e pela misericórdia nós ganhamos 2 almas, uma brasileira que estava em lua de mel e uma chilena, né? E foi assim maravilhoso. Depois o pastor me chamou para encerrar, foi maravilhoso, porque também eu não sabia falar espanhol, mas ali com a Amanda, né? A Amanda, quando eu cheguei lá na casa da Amanda, eu não entendia nada que ela falava. E eu disse, meu Deus, não estou entendendo nada. E com a convivência ali, eu passei a entender, e ela já me chamava para, quando ela estava conversando com Antônia, me chamava para eu interpretar e dizer o que, é que ela estava falando. Eu virei intérprete. Foi maravilhoso, viu? E eu espero que vocês, na próxima viagem, vocês façam esforço e vá. Amém. A irmã ainda falou de algo assim das igrejas. Irmãos, nós tivemos a oportunidade de treinar 6 igrejas. 6 igrejas. Teve um dia que eu distribuí a pesquisa para a igreja do pastor Contreiras, e 2 dias depois eu já soube que eles tinham ganho alma já com aquela pesquisa. Glória a Deus. Amém? E tivemos a oportunidade, eu levei 2 dias pedindo para tirarem xerox da pesquisa, e não tiravam xerox da pesquisa. Eu mandei tirar 500 xerox. Na hora certa chegaram as pesquisas na minha mão, porque naquela tarde iriam 4 grupos para 4 igrejas diferentes, inclusive cidades também diferentes, fora de Lota. E nós tivemos a oportunidade só nesse dia treinar 4 igrejas para ganhar almas. Isso é maravilhoso. Deus nos levou ali para numa unção assim tremenda de ensino e de multiplicação, porque foi essas 4 igrejas, a igreja do pastor Contreiras, uma igreja em Xijã, foram 5 igrejas que nós tivemos a oportunidade de estar treinando para ganhar almas. Marilene, a irmã Marilene não aguentava de tanta alegria. Caramba. Glória a Deus. E ela está sem farda, permitido, viu? Ela está sem farda, porque a farda dela ela doou. Irmão, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Que daremos nós ao Senhor por os 8 dias que nós passamos no Chile. Amém? Nessa tarde eu quero soltar os irmãos com a paz do Senhor. Eu glorifico e exalto ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Ali nós tivemos uma experiência muito linda com o Senhor. Eu e a nossa irmã Drica ali participamos assim de uma experiência tremenda com aqueles nossos pais, né? Drica já telefonou para ela. E assim, eu agradeço o Senhor por aquela família, nos acolheu assim com muito amor, muito carinho. Aquela família que nós pudemos contemplar assim, que não tinha muitas coisas, não tinha assim muito bem materiais, não tinha assim um alimento, mas o que ele tinha compartilhava conosco. E assim, nós nos alegramos bastante mesmo. O que marcou mais a minha vida quando eu disse assim, quando chegar minha filha vai tomar essa lembrancinha, foi que na mesinha dela tinha 2 enfeitozinhos da Coca-Cola. Ali ela pegou um pra mim, um pra Drica, como ela estava triste, assim como a Drica falou, que ela estava triste, que ela não tinha nada para nos dar. E assim, ela pegou 2 enfeitinhos dela da mesa e deu um pra mim, um pra ela. E ela não se contentou, irmã, foi na caixa de árvore de Natal, das coisas de Natal dela, assim, pegou 2 enfeitinhos dela e passou 2 para mim e 2 para ela. Então aquilo ali foi tremendo. Quando eu cheguei, minha filha disse assim, manhã, me dá um arranjo desse para eu passar para minha colega. Eu disse, não, Dani, que esse presente foi o maior presente que eu ganhei, foi esse. E assim, Deus fez coisas grandes em nossas vidas. Ali ficou marcada em nossas vidas, porque Deus assim nos encheu tremendamente do Espírito Santo de Deus. Foi coisa assim sobrenatural. Ali a minha camisa, quando nós fomos ali naquele ministério ali para falar da pesquisa, olha, aquela irmã chegou para mim, dá a sua camisa para mim, dá para mim. Eu disse, não, o dia todo quando a camisa tá, ó, não, me dá. Eu disse, não, dá a sua para me dar para mim. Eu dizia, não, tá, ó. Ela não quis saber, queria a camisa, se eu tive que tirar a camisa, passei a camisa para ela, na mesma hora assim, encheu a camisa, não vim com nenhuma camisa, que minhas camisas eles tomaram, eu vim para comprar camisa hoje. Então foi coisa linda, irmão, coisa linda assim que o Senhor fez em nossas vidas, ficou marcante em nossas vidas. Na quarta-feira me botaram na igreja para eu pregar, eu disse, gente, eu não posso pregar, porque o meu coração é do Chile.
Então não tenho nada aqui do Brasil para passar para vocês, somente do Chile. Aí eles diziam, você quer pregar? Então eu tenho que pregar com meu coração ainda cheio do Chile. Onde foi a mesma coisa ali na sexta-feira de tarde, você vai pregar, eu disse assim, eu não posso pregar, porque eu ainda sou chilena. Assim, eu agradeço ao Senhor por tudo, irmão, por tudo, agradeço a ser missionária, por essa oportunidade assim, que o Senhor passou para ela, e ela passou para a escola de missão. Eu agradeço muito, Senhor, que foi uma experiência assim, sobrenatural mesmo. Eu que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios, que darei eu ao Senhor, que daremos nós ao Senhor, por essa viagem que o Senhor assim nos concedeu, que daremos nós ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. A irmã Marilene falou de algo aí, que quando eles me chamaram, era para eu ir para formar os missionários. Mas eu não queria fazer uma viagem sozinha. Por isso que eu fui forçando a barra. Olha, eu quero levar alguém, quero levar pessoas. Aí eles, tá bom, uns 4. Aí eu fui esticando. Tá entendendo? Irmãos, e como foi bom nós termos ido. Como foi bom. E eu quero dizer que foi a maior turma da Escola de Missões que já foi formada até hoje. 41 alunos. Para a glória de Deus. Eu pensei que vocês aqui seriam a melhor turma, mas que nada, vocês vão ter que ralar muito para chegar perto dessa turma que foi formada no Chile. 41 alunos. Nós estamos com 2 escolas no Chile, irmãos. Isso é maravilhoso. É um privilégio grande que Deus tem nos dado de discipular nações. E ano que vem a minha expectativa é que esse número no mínimo dobre. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque pessoas que viraram para a gente e disseram assim, eu não fiz a escola porque pensei que era só teoria, mas eu vi que essa escola é diferente, agora eu vou fazer a escola. Então isso foi muito gratificante para a gente, que a Adriana. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Desculpa se eu chorar, viu? É porque nós ainda estamos muito sensibilizados e gratificados com o que Deus fez. E isso que Marilene falou, tem 2 coisas a comentar. A primeira é que quando eu me inscrevi, tudo que nós estávamos conversando aqui na escola, eu imaginava que nós íamos chegar numa igreja fria. E isso era a minha preocupação. Deus, como é que eu vou para uma igreja fria? Eu achava que lá era uma batista, uma coisa assim, totalmente diferente do que nós, que somos renovados, batizados no Espírito, somos acostumados a trabalhar, a falar com as pessoas. Então isso fiquei muito preocupada. E quando eu cheguei lá, eu vi uma igreja completamente diferente. Onde os jovens, foi uma coisa que me marcou muito, totalmente renovados e buscando verdadeiramente a face do Senhor. Então, eu acho assim que Deus, nós fomos lá para cumprir o ID, para cumprir o que nós tínhamos que fazer, que era ganhar as almas. Mas Deus também tratou com cada um de forma particular e individual. Foi muito mais, nós recebemos muito mais do que nós demos. Porque Deus usou a gente assim de forma tremenda. Lá em Coronel, um dia que Maria estava falando aqui, o pastor pediu a camisa. Aí eu dei minha camisa. Em menos de 10 minutos ele não sabia onde estava a camisa. Estava numa jovem no meio da igreja, pulando, gritando. Parecia que era uma criança que tinha acabado de receber um primeiro presente. E aí que vieram várias pessoas a pedir a camisa, tanto de Marlene quanto de Janice, que foi com a gente. Só que Janice, por baixo, estava com sutiã, não tinha como tirar. E Marlene, a vida que tirou, essa irmã usou, mas todo mundo queria que ela pudesse usar a camisa, porque ele dizia que a camisa estava cheia da unção. Então, assim, foi tremendo. Eu falei de 4, eu botei sem 4. Hoje essa que eu comprei aqui, a missionária, porque todos os lugares que nós íamos... Eu também não tenho, porque fiquei sem também. Ficou tudo pago. Eles queriam pegar a camisa. Foi tremendo, irmãos. Foi tremendo. Então, assim, essa parte deles estarem buscando, assim, tanto os jovens quanto as crianças, amados. As crianças vinham assim, olhe por mim, eu quero isso. Olhe por mim, eu quero isso. Você imaginou crianças indo atrás de você para vocês? Está orando, está ensinando? Foi tremendo isso. E a questão da minha família. Minha família é muito simples.
Nossa família é muito simples. Nosso pai... Explique que chama família porque nós somos realmente acolhidos como filhos. Somos adotados. Adotados mesmo. E na minha família eram 3 filhos, 2 homens e uma menina. Carlos, Catarina e Miguel. E eles eram bem simples. Meu pai é eletricista, de vez em quando que ele trabalha. E a minha mãe é dona de casa, normal. E a casa é bem simples. Mas eles nos acolheram com tanto amor, com tanto carinho, que no outro dia, no dia posterior, ele já estava, olha, ministrando como se fosse realmente filho. Então assim, eu vi Deus cuidar, porque eles são muito parecidos com a minha família daqui. Então Deus cuidou da gente assim de uma forma muito especial, para que nós não sentíssemos tanta falta do Brasil, como Antônia, Raimunda, Claré, falava assim, não estou nem sentindo falta dos meus filhos, não estou sentindo nem mais saudade, porque Deus usou essas famílias para preencher aquele vazio que a gente, né, quem deixou os filhos, quem deixou o marido, estava sentindo. Eu não tenho filho, mas tenho minha mãe e minha irmã. Então isso também você sente a falta. Então assim, todos os dias o meu pai, ele recebia convites lá na casa, onde nós chegávamos no trabalho, 10 horas da noite, tinha não sei quantas pessoas que iam até eles procurar, para pedir permissão para ir lá na casa, para a gente estar orando por essas pessoas. E aí meu pai falava assim, eu quero essa autoridade que vocês têm. Como é que vocês fazem? Isso é tremendo, irmãos. É uma igreja que realmente está buscando a face do Senhor. E aquilo que uma das irmãs falou no início, nós temos um privilégio aqui de estar pregando. E eles lá não querendo exatamente esse privilégio, estão querendo essa unção. Como é que vocês fazem? Eu quero isso, me ensine. Adriana, me ensine a ver essa autoridade que vocês têm. Irmãos, na hora eu fiquei assim, meu Senhor, não sou nada, cuidado de mim. Mas assim, é uma coisa que eu queria deixar para vocês, irmãos, vamos pregar mais e mais. Onde nós passarmos, porque nós somos um país realmente privilegiados. Por estarmos na obra, estarmos fazendo as coisas e que ninguém nos atrapalhe, que nós podemos ter sido presos. Nós poderíamos ter recebido bala, porque lá é um país comunista, fazendo esse trabalho nas praças. Vinha uma bala de lá e a gente nem sabia de onde viria, porque tudo infiltrado. Mas Deus cuidou da gente nos mínimos detalhes. Quanto à questão de Andréia, que foi uma coisa tremenda, Deus me usou, como o Dai estava falando, eu nunca orei para uma pessoa para as pessoas caírem. Lá em Coronel, no dia que nós fomos fazer o trabalho, nós estávamos ensinando a fazer, nós chegamos às 5 horas da tarde, nós saímos, o culto era só às 7h30. Aí nós ficamos 1 hora na rua fazendo trabalho. Nesse período nós ganhamos 4 almas, 3 jovens e um que estava desviado. E quando chegou na igreja, da mesma forma, Deus usou para a gente mais 4 pessoas e 2 pessoas que estavam afastadas. E nisso eu vi assim, Deus falando, você está vendo, minha filha? É assim que eu quero que vocês façam. É assim que eu quero que vocês ensinem essas pessoas. E no dia da Andréia, que foi no mesmo dia, eu estava buscando muito assim, Deus dizia, o que é que o Senhor quer dar realmente da gente nesse dia aqui? E aí eu vinha do fundo para frente, ministrando, porque Deus ia mostrando algumas pessoas para a gente estar orando, estar pegando, estar conversando. E aí Deus me mostrava a Andréia como se estivesse numa caverna. Aí ele me dizia assim, vá lá e pegue minha filha. Aí, irmãos, quando eu fui lá, nossa, sabe que nós estávamos tão cheios da graça, que quando eu peguei a Andréia, a mão chega, deu um choque. Aí puxei ela assim, arrastei e larguei. Deus usou nossa irmã, gente, de uma forma linda. Então, assim, eu acho que tudo que Deus fez nas nossas vidas lá, eu quero compartilhar com vocês. Que Deus vai fazer da mesma forma, ou muito mais. Para quem não for, meu coração triste, se preparem, porque Deus vai fazer grandes coisas. Para viagem de Portugal, para a Europa e para outros lugares nós iremos pregar a palavra de Deus. Deus irá fazer maravilhas. Maravilhas em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós temos uma viagem para dia 20. Dia 8. Dia 8. É sábado e domingo. Para Aracaju. É de hoje a 8. Misericórdia. Tem que ver isso hoje ainda. Tem a viagem para Portugal também. Nós vamos até o norte da África. Vai ser uma aventura. Alguém pode dar glória a Deus? Glória a Deus!
vamos entrar no Marrocos. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia! E vamos levar filme Jesus. Alguém pode dizer oh glória? A Amanda está ali que não deu nem glória a Deus, nem aleluia, nem deu glória. Porque ele diz assim, meu Deus, essa mulher é doida. Ele virou para você e disse, vem cá, não dá para ir para outro país, não. Porque o Marrocos é um povo muito radical. Aí disse, não, Amanda, é lá mesmo. Porque... Agora, você corre um risco. É você passar e toda a gente quer ir para os lados. Você corre o risco de você passar. E o povo cair. Aí quando levantar, levanta liberto. Aleluia. Vai ser como mais vermelho. Glória a Jesus. Amém? Nós vamos ouvir a irmã Graça também. Glória a Deus. Deixar logo por último, Jesus. Os últimos serão sempre os primeiros. Sempre a palavra do Senhor a bênção. Glória a Deus. Gente, é difícil falar, né? Dessa viagem. Deixou emocionada, coração apertado, porque não foi fácil, não. Uma experiência que eu jamais pensei em passar. Mas nós que somos missioneiros, sempre estejamos preparados, porque foi a primeira viagem para fora do Brasil. Mas eu quero pedir aqui a meus irmãos missioneiros, vocês estão preparados para ser missioneiros? Reforço a palavra ali do pastor. Vocês estão preparados? Ou tem alguém aqui querendo brincar com a palavra de Deus? Estreitou, né, meus irmãos? É sério. O Senhor não brinca. O Senhor não manda recadinho. Aleluias. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, é difícil. É difícil seguir a Jesus. E aquele que seguir a Jesus, pensando que vai ser fácil, não é não. É estreito. E Jesus já me fez passar no carretel. Ele estendeu assim sobre o mar. E eu disse, quando vi todos mortos no mar, eu disse, Jesus, eu não vou passar porque eu vou morrer. Ele disse, você vai passar por esta linha. É estreito, mas você vai passar e não vai se afogar. E eu passei, quando eu me vi, estava do outro lado. Glória a Deus. Meus irmãos, é estreito. O caminho do Senhor não é brincadeira, não. Não brinque com a palavra de Deus. O Senhor está aqui para dar um recado hoje a todos nós. Não brinque com a palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão levando a sério a palavra de Deus. Aleluia. Mas tem muitos que ainda estão assim, ó. E a palavra de Deus não é brincadeira, não. Oh, eu poderia apontá-lo, mas não vou fazer isso, não. Eu vou deixar o Senhor trabalhar. Eu vou deixar Deus trabalhar. Aleluia. Porque a mão do homem é leve, mas a mão do Senhor Jesus não é leve, não. É verdade. Ai daquele que brincar com o Senhor Jesus. Ai daquele. Meus irmãos, eu podia pregar agora, mas eu não posso. Porque eu não fui chamada para pregar. Fui chamada para dar um testemunho. Do qual eu dei o testemunho lá no colégio. Do qual o pastor Contreiras, logo um dia após, me chamou e disse que eu fui lá para edificar a igreja dele. De um testemunho que eu pude dar lá. Que aqui no Brasil ainda não dei esse testemunho. E ele disse que eu fui para edificar a igreja e os jovens, que gostou muito da minha presença, do qual eu estava à disposição para quando eu quisesse voltar à igreja dele. E eu fiquei muito emocionada, porque ele é um homem de Deus, um homem de uma sinceridade, que a gente vê profundamente o coração daquele homem. É um homem abençoado, do qual tem carinho com suas ovelhas. Ele cuida, ele ama, ele zela pelas suas ovelhas. Eu pude enxergar isso nele. E o respeito que eu tive por aquele homem. Eu disse, Deus, o Senhor me trouxe para aqui, para conhecer um homem realmente aprofundado na tua palavra e com responsabilidade para conduzir ovelhas. Porque nem todos estão com essa responsabilidade. Hoje criou-se moda fazer teologia para abrir igreja, mas as ovelhas só pancada e responsabilidade nenhuma. E Jesus, está escrito no livro de Ezequiel, ai daqueles que maltratam minhas ovelhas. Minhas ovelhas estão indo em todos os pátios, e os urubus comendo,
mas eu mesmo vou recolhê-la. A forte eu mandarei, e a fraca eu vou sustentá-lo. É Jesus que vai se catando uma por uma. Porque tem muitas ovelhas e muitos pastos abatidas. Labarachô, canta labarachá. E eu ganhei um pastor, do qual o Senhor já tinha falado para ele, que muitas ovelhas viriam para aqui, abatidas, apanhando muito de pastores que não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas ai daquele que está escrito no livro de Ezequiel, ou como eu amo o livro de Ezequiel e o livro de Jeremias. Fala, Senhor, a hora é tua, Pai, quem sou eu? Ó Senhor da glória. Labarachu, canta labarachá. Eu encontrei uma família no Chile, do qual o nome chamava-se Patrícia, que é o nome da minha filha mais velha. E o meu papito, seu Vitor, fiquei com aquela irmãzinha ali abençoada, do qual ganhei 2 irmãos, André e Fabiano. Já telefonei, já passei um e-mail também para eles. E minha filha Patrícia nasceu também no dia 19 de março, e no mesmo dia onde eu fiquei. O Senhor tinha preparado tudo para mim. O jantar estava pronto para mim. Porque essa viagem foi muito empecilho para mim. Muitos queriam que eu não fosse. Muitos chegaram para mim e disseram: você não vai. Você não vai. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, quem sou eu para dizer que eu vou? Eu estou nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Porque o chamado é do Senhor, não é do homem. Não é o homem que escolhe, é o Senhor que nos escolheu. E aí daquele que queira passar no nome do Senhor. E eu disse para a pastora: pastora, eu estou esperando a sua resposta daqui para quinta-feira. Foi um pastor daqui usado e disse: olha, tem muitas pessoas aqui que estão querendo viajar, mas ainda não começaram nem aqui, vai ficar. Mas tem muitas que disseram que não iam. E o Senhor estava dizendo que você daqui para sexta-feira vai poder receber um telefonema, porque você está indo, porque eu estou te enviando. E na quinta-feira eu fui na igreja Deus é Amor, e veio de lá um pastor marchando na minha direção. Nunca fui nessa igreja, minha filha me chamou. E ele disse: tu está pensando que tu vai pisar naquela terra para a semana é porque tu queres? Não, é eu que estou te enviando. E os pés onde tu bota naquelas terras, é eu que estou te colocando. Se tu preparar uma glória, glória a Deus. Aleluia. Olha a experiência tremenda. Agora não, você tempo já foi. Graça é quando começa a falar. Ai, meu Deus, o que eu posso fazer com Deus? O que eu posso fazer com meu Deus? Quem impedirá? Amém, irmãos. Oh, Deus. Experiências são tremendas. E muita coisa que a gente não pode nem falar, porque é muita coisa. Nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero uma ajuda. Alguém pode tirar esse cabo aqui? Porque eu fiz um filminho e eu quero passar para vocês. Sim, é isso. Eu preciso de um tempo mesmo para poder tirar. Esse aqui? Não, Pessoal, é cabo de força. Viagem missionária não é turismo. Eu sempre tenho colocado isso aqui desde o primeiro dia de aula, em outras oportunidades. Que viagem missionária é batalha espiritual, é guerra espiritual. Viagem missionária é uma missão que Jesus te dá e você vai cumprir. Antes de vocês irem, eu tive uma conversa com a Elizabeth. Eu disse: Elizabeth, eu quero conversar com o pastor Contreiras antes de ir. Ou então, alguns pastores do Brasil que conhecem ele. Eu coloquei essa condição. Eu disse, fui muito até duro com ela. Eu disse: olha, você só vai, os missionários só vão ao Chile se antes eu conversar com vários pastores brasileiros que conhecem o pastor Contreiras. E ela ficou muito preocupada, chateada, e foi se mobilizar e manteve contato com um pastor da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E esse pastor me ligou e me deu a
a biografia do pastor Contreiras. Tudo que eu queria saber sobre o pastor Contreiras, eu tomei conhecimento antes de vocês irem. Sei que ele veio para o Brasil com 18 anos, sei as igrejas que ele esteve no Brasil. Então, a referência que nós recebemos do pastor Contreiras foi excelente. Por isso que vocês realmente foram com essa marca de segurança. Sabia que ia encontrar lá um homem de Deus, uma igreja abençoada, e que toda uma estrutura de segurança estava montada para vocês, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você for fazer uma viagem missionária, a prudência é prima da sabedoria, não é? É o que está escrito. Você tem que ser prudente em todos os aspectos. O que você puder, da melhor forma que você puder se organizar, para ir você vai, certo? Outra coisa, quando nós nos despedimos, né, eu fui me despedir de vocês no aeroporto. Vocês lembram a conversa que eu tive com vocês? Você não estava. Você foi na frente. Mas eu conversei com vocês. Eu disse, olha, vocês vão como missionários brasileiros, vão representando o Brasil, a imagem do Brasil, que os chilenos que olharem para vocês vão ver o Brasil, vão ver a igreja brasileira, a imagem da igreja brasileira, não foi isso? E vão também ser um referencial dos missionários brasileiros, né? Representar o Brasil, representar a igreja brasileira e um referencial de como são os missionários no Brasil. Então, depois desses testemunhos, como o meu coração está feliz. Eu acho que Jesus saltou de alegria. Eu tenho certeza que Jesus saltou de alegria. Por quê? Porque vocês representaram bem o seu país. Vocês representaram bem a igreja brasileira, né? E representaram também missões no Brasil, os missionários brasileiros. Então, graças a Deus que foi uma honra realmente para a nossa nação, para a igreja brasileira, e para a missão que foi realizada, vocês irem ao Chile, né? Eu creio, irmãos, que nós temos outros propósitos, é verdade, né? Tem essa viagem para a Europa que a Elizabeth me perguntou qual o melhor período. Eu disse, olha, o melhor é que você ir em maio, em razão do clima, não é? O clima até março, abril é muito frio, janeiro é muito frio, maio o clima está ameno. Irmãos, para maio está faltando quantos meses? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Você tem não, 5 meses. Início de maio. Então veja bem, falta 5 meses. Missionário, eu quero ir. Então, olha, para você fazer missões, você tem que ter dinheiro. Missões se faz com dinheiro, é verdade. Não é assim? Se você não aprendeu isso ainda, vai aprender. Que tudo que você faz em missões, você gasta dinheiro. Tá certo? E para ir para a Europa, você tem que ter euros. Euros, não é? Quanto é um euro? Quanto é um euro? Mais ou menos em volta de R$3. Pessoal, então, toda semana aprenda aí no câmbio do Shopping Bar ou do Iguatemi. E compre um euro. Compre um. Será que você consegue comprar um euro por semana? Amém. Você consegue comprar um euro a cada 15 dias? Se Jesus te der mais, se Jesus nesse tempo te der condições de comprar 5 euros, compre 5 euros. Compre os 5 euros, ore e diga, Senhor, já tenho 5. Porque em maio eu quero ir fazer missões na Europa. Olha, hoje à tarde aqui, hoje à tarde está falando, e eu já estava visualizando, porque tem um pastor em Paris que tem uma igreja pentecostal fogo puro. Não, Elizabeth quer levar Portugal. Não, é porque a gente tem que ir ganhar uma família em Portugal. Não é? Mas meu coração é Paris. Mas Paris é só a gente pegar. Pois é, um pulo. Não é? Então, porque eu e Elizabeth,
Mas nós temos chamados, nosso chamado é para fazer missões na França. Então, se vai com a equipe para a Europa, não pode ter certeza que quem vai fazer missões na França. E vai fazer missões em Paris, porque lá a gente já tem lá